Bora lá, vocês perguntam e eu respondo. Certo e errado. Não existe certo nem errado. Não existe bom nem mau. Sempre que tu estabeleces as tuas percepções sobre alguém, algo, uma situação, como sendo certa ou errada, tu estás-te a congelar ali naquela percepção e não te permite ver além daquilo que se passa. Para além de tu te colocares numa posição de ou superior àquilo ou inferior àquilo. E a tua existência tem a ver com estados de permissão e estados de liberdade. Sempre que tu diminuis algo, representa a forma como tu próprio te sentes. Porque o teu olhar e a tua percepção reflete sempre como este universo sente as coisas. E o sentimento é a energia que movimenta tudo. Então nós substituímos o certo, errado, o bom e o mau em leve ou pesado. Eu percebo se esta coisa, esta pessoa, esta situação está a ser leve para mim ou está a ser pesada para mim. E aí eu estou na liberdade de poder avançar, me mover e decidir sobre aquilo. É saíres das moralidades, saíres dos julgamentos. Essas energias, elas colocam um peso, uma pedra sobre aquilo. Sempre que tu quiseres colocar peso sobre alguma coisa, vinculas-te àquela energia naquela frequência de peso e tu engessas aquilo no teu campo magnético. Percebe que toda manifestação ela ocorre a partir desse teu campo magnético. Então, se há necessidade de colocar peso, de sentir a vida, a experiência como um peso, tu estás vinculado àquela energia numa frequência que carrega de densidade. É sobre tu sutilizares o teu campo, sutilizares o teu olhar, a tua percepção e expandir. Porque esses movimentos, esses conceitos, eles contraem o teu campo. Eles contraem o teu olhar interno. A tua vibração, ela começa a descer e vivencias a tua realidade a partir de estados conscienciais, daquilo que nós chamamos as infradimensões da consciência. Engessando assim toda a tua percepção do mundo e do teu universo. Porque é que umas pessoas, elas lidam melhor com certas coisas? Elas se desvinculam mais facilmente do que outras. Que elas não colocam peso sobre aquilo. Elas não dão força àquela energia. E elas desviam o seu olhar em direção a outra coisa. Então aquilo perde a força, não tem qualquer vínculo, não tem qualquer relevância. Não existe, na verdade, o outro. Apenas existes tu. Tu e a forma como tu escolhes ver e sentir o outro. E quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então é como se a linguagem desse campo magnético, ela vai percebendo o teu cheiro, ela vai percebendo a tua frequência. As realidades que tu sustentas são aquelas que tu vivencias. Então, esse campo magnético, ele sabe se tu estás a sustentar o ressentimento, a mágoa, a culpa, o ataque, a vergonha. Ela sabe qual é a verdade que está por detrás das atitudes e dos comportamentos que tu tens. Então, para isso, vai ser necessário te conectares com a verdade, porque a nossa fala, ela pode enganar tudo e todos, mas a nossa impressão magnética, ela não engana o todo, ela não engana a consciência divina que permeia tudo e tudo. Se tu estás a viver o pesado numa situação, também convém ver onde é que tu colocas peso. E se tu estás a viver o ataque, onde é que tu és o agressor ou agressora? Onde é que a tua verdadeira intenção é atacar o outro, agredi-lo, fazer com que ele sinta de alguma forma alguma culpa, alguma responsabilidade sobre aquilo? Onde é que tu queres modificar tanto o outro, corrigir tanto o outro e não percebes que é muito mais sobre tu corrigires as tuas questões e avançares daqueles estados conscienciais ou daquela frequência que te faz reviver
aquelas histórias. Sempre que tu queres culpar alguém ou colocar um peso de culpa sobre alguém, na verdade é a culpa que tu tens contigo própria, por teres chegado àquele ponto, por teres aceito aquela energia, por teres ficado ali, por teres voltado a te comportar de aquela forma. Então tu queres transpor essa energia para o outro. Tu vais sempre sentir o mundo lá fora, o outro e as experiências de acordo com aquilo que há dentro de ti, de acordo com mais espaço ou mais contração, mais permissão ou menos permissão que tu tens e és contigo mesmo. Se tu estás a viver a paralisação, onde é que tu não estás a ser o movimento? Não estás a ser a energia que se requer. É muito mais sobre nós modificarmos, nós acessarmos a uma versão mais elevada, mais livre, mais solta, mais desprendida, mais curada, mais amorosa conosco e com os outros. Por isso, quando nós nos curamos, e sobre o que é curar o espírito, é sobre ir lá no profundo, tocar lá na ferida. E isso, lógico, é para quem escolhe realmente ver a sua verdade, ver que nós não somos tão iluminados assim, não vibramos tanto nesse amor, nessas boas pessoas, porque primeiro tem que ir purificar, não é? Temos que ir lá ver quais são os nossos verdadeiros sentimentos, as nossas dores, aquilo que nos contraiu, como é que ficou a nossa criança, como é que ficaram partes de nós, juntar os nossos cacos. E isso requer coragem, requer constância, requer perseverança e requer verdade. Então expande os teus estados conscienciais, modifica os teus conceitos, alarga as tuas percepções e devolve a ti mesmo a tua força interna, o teu poder pessoal, e sai dos conceitos morais. Para de definir que tu és o juiz dessa situação. Para de apenas ver que tu estás certo ou errado sobre aquilo. Ou que se tu estás certo, a outra pessoa está errada. Ou que se a outra pessoa está errada, tu estás certo. Sempre que tu ficares nessa coisa do certo e errado, tu ficas escravo de estar a pertencer a um dos lados. E não traz a modificação, a transformação que a tua vida requer. Estabelece-te nas tuas virtudes e nas virtudes do outro. Começa a olhar para aquela pessoa, para aquela situação e a rever toda a consciência que ela te traz sobre ti mesma. Compreende que aquilo que tu estás a ver no outro representa apenas o teu universo. O universo que tu mesmo criaste com a tua energia. Responsabiliza-te sobre as tuas criações. Isso vai te dar mais poder para que tu possas alterar o que quer que seja. Sai da arrogância de esta história não tem nada a ver contigo, não é sobre ti. Para de ir buscar uma importância, que é uma importância de baixo valor, e que tu coloca uns óculos de cegueira, que não te permite ver que aquela situação foi criada por ti e pela tua energia. Então, sair do certo e do errado vai te permitir dar uma direção e lidar com a verdade. Porque aquela situação, essa experiência, ela vem para ti, ela não vem contra ti. E ela vem para te dizer, vais ficar aí, isso é leve, é pesado. Vais continuar a ser essa pessoa, a ter esses comportamentos, a responder à vida que te foi oferecida dessa forma. Tu estás uma pessoa leve ou pesada. Vais avançar desses estados conscienciais. Vais permitir que uma versão tua mais elevada, mais expandida, mais leve e mais curada surja. Então, não é nem nunca foi tu aceitares, tu não teres como fazer. Não é sobre isto aconteceu assim, mas sim sobre eu criei isto para a minha realidade. Eu sustentei isso. Não é sobre um novo caminho
tu saíres daqui, ires para outro planeta, tu fugires, é sobre uma nova forma de tu caminhares. Porque tu podes mudar de lugar, de sítio, de planeta, de história, mudar as pessoas, mas como a tua vibração ela anda contigo, tu vais recriar mais do mesmo.